mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre Constituição e a gente vai trabalhar algumas questões referentes à ideia de justiça e à Constituição. Por que a gente vai ver isso? Porque boa parte das nossas discussões sobre questões ligadas à esfera jurídica e que viraram um grande senso comum, principalmente nos telejornais, elas estão ligadas à Constituição. E elas estão ligadas à Constituição porque a nossa Constituição de 88 ela tem dois objetivos muito claros: proteger a estrutura democrática brasileira e proteger os direitos civis brasileiros. Lembrando que a nossa Constituição de 88 ela veio substituir a Constituição de 67, que é a Constituição da ditadura militar. Então, a nossa Constituição, que vai beber bastante nas águas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que isso é muito importante, porque essa declaração nada mais é do que um grande contrato social entre os países, onde a maioria dos países assinaram esse contrato, onde eles apresentam uma ideia de respeito aos seus cidadãos e respeito entre eles e entre as nações. A nossa declaração ela vai ter vários artigos que vão beber nessa perspectiva. E aí a gente tem o que a gente chama dentro da Constituição as cláusulas pétreas. O que são essas cláusulas? São cláusulas que não podem ser mudadas, não podem sofrer nenhum tipo de emenda, não podem ser retiradas. Por quê? Porque elas têm que ser protegidas independente do governo que a gente tem. Imagina, você tem um governo, ele vem e muda uma cláusula importante, vem outro e muda outras coisas. Tem uma hora que a Constituição ela perde o seu sentido, que é proteger a democracia e o cidadão. Então, é claro, existem questões que foram mudadas na Constituição nos últimos anos? Sim, nos últimos 32 anos? Sim, até porque muita coisa mudou. É o que a gente chama de emendas, que também não é tão fácil assim você promover, mas você pode fazer essas emendas. Mas existem algumas cláusulas que não podem ser retiradas, e aí elas têm a função de proteção. Muitas das cláusulas que estão ligadas à questão da justiça, elas partem por isso. E é por isso que a gente ouve muita discussão sobre isso, e são discussões que as pessoas muitas vezes pensam em casos particulares e esquecem que a função da Constituição é proteger o todo, é proteger o corpo social. Então vamos lá. Que tipo de coisa a gente está falando? Eu falei já na última aula da questão do artigo 5, que é um dos artigos mais importantes da Constituição, que regulamenta uma série de coisas. E uma das características principais do artigo 5 é o seguinte: olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essa parte do artigo 5, que é a mais importante, ela deixa muito clara a garantia e a proteção de todos aqueles que estão no território brasileiro. A garantia e proteção dentro da perspectiva dos direitos civis, porque garante o quê? Garante a propriedade, garante a liberdade, garante os direitos básicos. E aí continua o artigo 5. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Vai continuar apresentando alguns outros tópicos, como ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante. Isso é uma característica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E aí depois a gente vai ter a parte tão falada na mídia e tão pouco estudada, que é a presunção da inocência, que é a perspectiva de que você só pode ser condenado depois de todo o processo do trânsito em julgado. Por que isso? Porque é o princípio da presunção da inocência. Ah, mas Bia, isso é muito complexo, porque então quer dizer que vai ter que passar por todo um processo? Não, a própria Constituição ela deixa bem claro que existem situações onde você não precisa esperar até a última instância de uma discussão judicial. Situações de violência extrema, crimes hediondos, assassinatos, entre outras coisas. Isso está garantido na Constituição. Mas por que é importante a gente falar da presunção da inocência? Porque durante muito tempo no Brasil, a gente teve o período de exceção, que foi durante a ditadura militar brasileira, que as pessoas, como não tinha o estado de sítio, que é o AI-5, que houve a supressão dos direitos civis, não existia essa perspectiva de presunção da inocência. Então você podia ser preso por qualquer coisa. Olha que loucura, você pode ser preso por uma suspeita que pode ser infundada porque o Estado tinha esse direito. Então a Constituição de 88 ela fez questão de deixar claro que você não pode ser preso por qualquer coisa.
É necessário que o Estado prove que você cometeu alguma ilegalidade para que você responda por aquele crime. Porque é importante que a garantia da liberdade do indivíduo ela seja mantida. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que por mais que a gente viva situações, né, temporais no país ou em qualquer outra nação, que às vezes façam com que a gente queira mudar algumas coisas referentes à Constituição, a gente precisa lembrar que a Constituição ela não está ligada a um caso particular, ela está ligada ao todo. Então, se eu tiro a ideia da presunção da inocência, várias pessoas que foram acusadas indevidamente ou que foram presas de forma indevida, como a gente ouve volta e meia, pessoas que estavam presas e que 3, 4 anos depois se provou que elas não tinham cometido crime nenhum ou que tinha tido uma falha do sistema judiciário, elas vão ser prejudicadas mais ainda. Outra coisa interessante que tem, por exemplo, na Constituição brasileira é a perspectiva daquele indivíduo que não pode pagar pela assistência jurídica, o Estado deve prover essa assistência jurídica. Isso parece uma bobagem, mas isso não é comum, tá, gente? Muitas nações do mundo não têm isso. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam sendo presas, julgadas e condenadas não porque elas cometeram aqueles crimes, mas porque elas não tinham condições de pagar assistência jurídica. Então, muitas das coisas que a gente discute, né, na nossa sociedade, como se é aquela coisa da opinião excessiva, nada mais é do que uma discussão sobre algo que não vai ser mudado na Constituição. E que não é, muitas vezes, o objetivo. Por que a gente está falando isso? Porque a gente tem muitas falhas do sistema judiciário e que faz com que pessoas acabem respondendo crimes que não cometeram, e aí você precisa assim, ter o princípio da presunção da inocência. E isso não tem relação com situações momentâneas no país, isso tem relação com a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque, infelizmente, países que passam por situações totalitárias e autoritárias acabam utilizando a instância da prisão como uma forma de controle social. Você prende um indivíduo e depois pergunta para ele. E a nossa Constituição, por ser considerada uma das constituições mais democráticas do mundo, ela acaba abordando essa questão. Na próxima aula a gente vai finalizar a nossa observação sobre a Constituição esse ano e a gente vai falar na próxima aula sobre a questão do sistema de saúde brasileiro e qual é a relação dele com a Constituição. Lembra que eu falei, por exemplo, na última aula, a relação, né, da Constituição com o processo educacional brasileiro, onde a gente viu a relação da Constituição com o sistema judiciário, e na próxima aula a gente vai ver com o sistema de saúde. Beijos!